Campeonato Nacional Português. Comparação entre os três grandes clubes da Primeira Liga de Portugal: Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica Sporting Clube de Portugal. Os três gigantes de Portugal têm como porcentagem de títulos nacionais o Benfica 44%, o Futebol Clube do Porto 34% e o Sporting 22%, sendo o Benfica 37 títulos nacionais, o Futebol Clube do Porto 28 e o Sporting 18. Somado os três clubes grandes de Portugal, dá 98% de títulos de todo o campeonato português, sendo apenas dois de outros clubes, o Belenenses e o Boa Vista. Comparação geral de títulos no Campeonato Nacional Português por equipe. Nessa imagem aparecem três conjuntos de gráficos, sendo o primeiro conjunto campeão, o gráfico do meio vice-campeão e o último gráfico terceiro colocado. No primeiro gráfico, o Benfica aparece 37 vezes campeão do Campeonato Português, o Porto 28 vezes e o Sporting 18 vezes. No gráfico do meio, o Benfica aparece 28 vezes na vice-colocação do campeonato, o Porto 27 e o Sporting 21. No último gráfico, o Benfica 15 vezes terceiro colocado, o Porto 12 vezes e o Sporting 29 vezes terceiro colocado no campeonato português. Em uma comparação individual das vezes que disputaram o campeonato, o Benfica foi 46% das vezes campeão, 35% vice-campeão e 19% terceiro colocado. O Porto foi 42% das vezes que disputou o campeonato campeão, 40% vice-campeão e 18% terceiro colocado. Das vezes que o Sporting disputou o campeonato, 26% das vezes foi campeão, 31% vice-campeão e 43% terceiro colocado. Campeões consecutivos do Campeonato Nacional Português. Pentacampeão, o Porto foi uma vez. Tetracampeão, Porto duas vezes, Benfica uma vez, Sporting uma vez. Tricampeão, Porto 3 vezes, Benfica 6 vezes, Sporting 2 vezes. Bicampeão, o Porto 8 vezes, Benfica 9 vezes e o Sporting 2 vezes. A comparação geral de campeões por década, começando de 1934 até 2019, tem do lado esquerdo a tabela com os títulos de cada time por década, do lado direito os gráficos, onde o Benfica com a linha vermelha, o Porto com a linha azul e o Sporting com a linha verde. Se observa que o Sporting teve um início muito vitorioso, passando pelo meio da década de 60, 70 o Benfica como grande protagonista. Depois o Porto, nos anos 90, passa a desfrutar da maioria dos títulos. Depois o Benfica, agora até por fim, passa a ser o grande protagonista. Em uma comparação individual de campeões por décadas, temos as tabelas do lado esquerdo e os gráficos do lado direito. O Benfica começa de uma forma intermediária nos anos 40, passa a ter uma grande ascensão nos anos 60, depois uma queda muito grande nos anos 90 e agora voltando a ser o protagonista. O Porto começa de uma maneira intermediária nos anos 40, tem uma grande queda e vai tendo uma grande ascensão no final dos anos 80 e anos 90, o seu grande auge, voltando a ter uma queda agora por fim. O Sporting tem uma grande ascensão logo de início de campeonato, nos anos 35, década de 40, década de 50, e depois, de uma forma geral, no campeonato português vai tendo uma grande queda. Em uma comparação geral de campeões de cada década, do ano de 1934 a 1940, dividido os títulos entre Benfica e Porto. Na década de 40 até 1950, a hegemonia passa a ser do Sporting, seguido pelo Benfica. A década de 50 até 60, ainda a hegemonia do Sporting, seguida do Benfica e depois do Porto. Na década de 60 a 70, a hegemonia do Benfica, seguido pelo Sporting. Década de 70, hegemonia do Benfica, seguido pelo Sporting e pelo Porto. Década de 80, hegemonia do Benfica, seguido pelo Porto e depois pelo Sporting. Na década de 90, a hegemonia é do Porto, seguido pelo Benfica e Sporting. Nos anos 2000 até 2010, hegemonia do Porto, seguido pelo Benfica e Sporting. De 2010 até 2019, hegemonia do Benfica, seguido pelo Porto. Nessa imagem, os treinadores com mais títulos no Campeonato Nacional Português: do Benfica, do Porto e do Sporting.
Você observa os números na tabela e no gráfico embaixo, dividido entre os 3 grandes times de Portugal. Para os artilheiros do Campeonato Nacional Português, primeiro aparece Fernando Perottio do Sporting com 332 gols, seguido pelo Eusébio com 320 do Benfica, depois José Águas do Benfica com 290, depois Nenê do Benfica com 262, seguido por Manuel Fernandes do Sporting com 243, depois Jardel, que participou do Porto e do Sporting com 235, depois Matateu do Belenenses com 218, depois José Torres do Benfica com 217, depois Rui Jordão do Sporting com 215 gols e daí por diante. Em uma estimativa de torcedores das equipes do futebol português, aparece o Benfica com 5,8 milhões de pessoas, ocupando 38% da torcida de Portugal. O Porto com 3 milhões de pessoas, ocupando 19% das torcidas. O Sporting 2,6 milhões de pessoas, ocupando 17% das torcidas. Outras equipes não torcem, 4 milhões de pessoas, 26% do total. A capacidade dos estádios do campeonato português aparece o Estádio do Benfica, a Catedral, o Estádio da Luz, com capacidade para mais de 64 mil pessoas, fica em Lisboa. Seguido pelo Estádio do Sporting, com capacidade para mais de 50 mil pessoas, em Lisboa, o Estádio José de Alvalade. Seguido pelo Estádio do Porto, o Estádio do Dragão, com capacidade para mais de 50 mil pessoas e fica na cidade do Porto.